A neuropsicologia é uma área de estudo interdisciplinar que combina a neurologia e a psicologia. Seu principal objetivo é compreender as relações entre o cérebro e o comportamento humano, além de investigar as alterações cognitivas e emocionais resultantes de danos cerebrais, distúrbios neurológicos ou transtornos mentais. Os fundamentos da neuropsicologia baseiam-se em algumas premissas importantes. 1. Relação entre cérebro e comportamento. A neuropsicologia considera que o cérebro é o órgão responsável pela cognição, emoção e comportamento humano. Ela investiga como as estruturas cerebrais e suas funções estão relacionadas aos processos psicológicos. 2. Plasticidade cerebral. A capacidade do cérebro em se adaptar, reorganizar e recuperar funções após danos ou lesões é chamada de plasticidade cerebral. A neuropsicologia estuda como o cérebro pode se reestruturar e compensar perdas em áreas afetadas, bem como os limites dessa reorganização. 3. Avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é uma parte central da prática neuropsicológica. Por meio de testes e técnicas específicas, os neuropsicólogos avaliam a função cognitiva, emocional e comportamental de indivíduos, identificando déficits ou alterações relacionadas ao funcionamento cerebral. 4. Modelos teóricos e investigação científica. A neuropsicologia se baseia em modelos teóricos que ajudam a explicar as relações entre processos cerebrais e comportamento. A investigação científica é fundamental para o avanço da neuropsicologia, permitindo a compreensão dos mecanismos neurobiológicos envolvidos em diferentes condições neurológicas e psiquiátricas. 5. Intervenção e reabilitação. A neuropsicologia também desempenha um papel importante na intervenção e reabilitação de indivíduos com danos cerebrais ou distúrbios neurológicos. Os neuropsicólogos desenvolvem estratégias de reabilitação cognitiva, que visam a melhorar as capacidades cognitivas comprometidas e promover a independência funcional. Esses são alguns dos fundamentos essenciais da neuropsicologia. Essa área busca não apenas compreender as bases neurobiológicas dos processos mentais, mas também contribuir para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas e intervenções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas por condições neurológicas e transtornos mentais. A história da neuropsicologia reflete a crescente compreensão das complexas relações entre o cérebro e o comportamento humano ao longo do tempo. Essa disciplina desempenha um papel fundamental na identificação e intervenção em disfunções cognitivas e emocionais associadas a condições neurológicas, buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas por essas condições. A história da neuropsicologia tem suas raízes na antiguidade, com as primeiras observações sobre as relações entre o cérebro e o comportamento humano. No entanto, a neuropsicologia como campo disciplinar específico começou a se desenvolver no século XIX e continuou a progredir ao longo dos séculos XX e XXI. No século XIX, pesquisadores e médicos começaram a investigar a relação entre lesões cerebrais e déficits cognitivos específicos. Um marco importante foi o trabalho do médico francês Paul Broca, que em meados do século XIX identificou uma região do cérebro, conhecida hoje como a área de Broca, associada à produção da fala. A partir dessas observações, surgiu a compreensão de que diferentes áreas cerebrais podem ter funções específicas. No final do século XIX e início do século XX, a neurologia e a psicologia começaram a emergir como disciplinas científicas distintas. No entanto, a relação entre as duas áreas permaneceu estreita, com a neuropsicologia ganhando reconhecimento como uma disciplina interdisciplinar que combina elementos de ambas. Ao longo do século XX, pesquisadores continuaram a investigar a relação entre o cérebro e o comportamento humano, utilizando técnicas como a neuropsicologia experimental, testes psicológicos e estudos de caso clínicos. Pesquisas importantes foram realizadas no campo das afasias, déficits de linguagem, amnésias, perda de memória e outras condições neurológicas. A tecnologia avançada de neuroimagem, como a tomografia computadorizada, TC, e a ressonância magnética funcional, fMRI, começou a ser amplamente utilizada nas décadas de 1980 e 1990. Essas técnicas permitiram uma visão mais detalhada das estruturas e funções cerebrais em indivíduos saudáveis e afetados por distúrbios neurológicos. Com base nessas descobertas, a neuropsicologia evoluiu para se tornar uma disciplina cada vez mais diversificada, cobrindo uma ampla gama de condições neurológicas e mentais.
A prática clínica da neuropsicologia, incluindo a avaliação e reabilitação neuropsicológica, também se desenvolveu para auxiliar no diagnóstico e tratamento de várias condições. Atualmente, a neuropsicologia continua a evoluir, com a utilização de técnicas mais avançadas de neuroimagem, como a ressonância magnética estrutural e difusão, DTI, e a incorporação de abordagens terapêuticas baseadas na evidência para pacientes com lesões cerebrais e transtornos neurológicos. A história da neuropsicologia reflete a crescente compreensão das complexas relações entre o cérebro e o comportamento humano ao longo do tempo. Essa disciplina desempenha um papel fundamental na identificação e intervenção em disfunções cognitivas e emocionais associadas a condições neurológicas, buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas por essas condições. A relação entre o cérebro e o comportamento humano é complexa e fascinante. O cérebro é o órgão responsável por regular e controlar uma ampla gama de processos cognitivos, emocionais e comportamentais, incluindo percepção, memória, linguagem, tomada de decisão, emoções, habilidades motoras e muito mais. O funcionamento cerebral baseia-se em uma rede interconectada de neuroníons, células nervosas especializadas, que se comunicam entre si por meio de sinais elétricos e químicos. Essas conexões sincronizadas e a atividade neural dão origem a padrões complexos de comportamento e experiência humana. As diferentes áreas do cérebro têm funções específicas e desempenham papéis distintos na regulação do comportamento. Por exemplo, áreas como o córtex pré-frontal estão envolvidas na tomada de decisão, planejamento e controle de impulsos, enquanto o córtex visual processa e interpreta informações visuais. Alterações ou lesões em áreas cerebrais específicas podem ter impactos diretos nos processos cognitivos e comportamentais correspondentes. Por exemplo, uma lesão no lobo temporal pode levar a deficiências na memória, ou uma lesão no lobo frontal pode resultar em dificuldades no controle de impulsos e na tomada de decisões. Além disso, desequilíbrios químicos no cérebro, como a falta ou o excesso de neurotransmissores, podem levar a alterações no funcionamento cognitivo e emocional. Por exemplo, uma deficiência de dopamina está associada à doença de Parkinson, e um desequilíbrio na serotonina está relacionado a distúrbios do humor, como a depressão. No entanto, é importante notar que o cérebro não é o único determinante do comportamento humano. Fatores ambientais, experiências de vida, influências sociais, aprendizado e genética também desempenham papéis cruciais na moldagem do comportamento humano. A compreensão da relação entre o cérebro e o comportamento humano é um campo em constante evolução, impulsionado por avanços científicos e tecnológicos. A neurociência e a neuropsicologia são áreas que buscam explorar e desvendar essas complexas conexões, permitindo uma melhor compreensão de como o cérebro influencia nosso comportamento e como podemos identificar e tratar distúrbios neurológicos e mentais.